Queridos, hoje nós vamos começar a introdução a uma doutrina chamada soteriologia. Por que é uma introdução? Nós vamos passar de uma transição da cristologia para a soteriologia. Então vamos explicar. Nós vamos passar da doutrina da cristologia, onde Cristo é o centro da conversa, do assunto, e vamos passar a soteriologia, que é uma coisa interessante. A soteriologia, pegando a palavra em si, seria o estudo sobre salvação, seria isso. Mas na verdade, a ênfase não vai cair exatamente sobre a salvação, a ênfase vai cair sobre o Espírito Santo. Então por isso nós vamos fazer hoje uma introdução, para a gente poder encaixar os pensamentos, e quando a gente entrar completamente na soteriologia, a gente já vai ter uma base, que o personagem principal é o Espírito Santo. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a dar uma ênfase bíblica e teológica no Espírito Santo. Não quer dizer que ele não agia antes, nós vamos ver isso daqui a pouco. Não quer dizer que ele não agia antes, que ele não movia antes, não quer dizer isso. É que até a vinda de Jesus, o personagem principal era Deus Pai. Jesus aqui na terra, Deus Filho. Quando Jesus sai e manda o novo Consolador, que é o Espírito Santo, ele assume. Então, queridos, o que acontece? Nós vamos começar a ver aqui sobre soteriologia. A palavra, o estudo, soteriologia, trata da comunicação das bênçãos da salvação ao pecador e seu restabelecimento ao favor divino, à vida da íntima comunhão com Deus. Por que eu falei que a soteriologia não vai falar diretamente sobre salvação? Exatamente por isso. A salvação já foi explicada claramente aonde? Na cristologia. A salvação foi explicada ali. A salvação mostrou o quê? O que é a salvação? Jesus veio, se fez homem, morreu vicariamente, quer dizer, morreu como sofrimento em nosso lugar. Jesus morreu expiatória e vicariamente. Quer dizer o quê? Para nos substituir e para nos trazer perdão. Então a salvação foi trazida por Jesus, certo? Amém? Quem aplica a salvação é o Espírito Santo. É o que eu sempre falo, às vezes, quando a gente fala, você quer aceitar Jesus? Quando a gente vai essa pergunta, não é que Jesus vai entrar no coração da pessoa. Quando ele fala, você quer aceitar Jesus, ele quer dizer o seguinte: você aceita o sacrifício que ele fez na cruz por você, no seu lugar, você aceita essa representatividade diante de Deus? Se você estudou cristologia, você vai falar o quê? Com a boca aberta e cheia de alegria. Aceito. O homem se fez carne, sofreu, padeceu, se humilhou, ressuscitou, venceu, aceito. Mas quem passa a habitar na gente, quem passa a trabalhar na gente, é o Espírito Santo, certo? Então, a soteriologia vai falar das bênçãos que a salvação traz para nós. E aqui até uma nós já falamos. A soteriologia vai restaurar a nossa comunhão que tínhamos com Deus. Aonde essa comunhão foi perdida? No Jardim do Éden, na pessoa de Adão. Então, olha o tempo que foi, queridos, desde o Jardim do Éden, desde o paraíso, que nós não temos íntima comunhão com Deus. A humanidade foi rompida desde a desobediência de Adão. O que é soteriologia? É o conhecimento de Deus como a fonte da vida, do poder e da felicidade da humanidade, e da completa dependência em que o homem está de Deus para o presente e para o futuro. A soteriologia vai começar a mostrar isso, que Deus é a fonte de tudo. Não adianta, a felicidade você só vai achar em Deus. A soteriologia vai enfatizar que não tem como a gente sobreviver sem Deus. E isso é através da ação do Espírito Santo de Deus. E o interessante, que precisamos de Deus, nós já sabemos isso na prática. Mas a soteriologia vai mostrar que precisamos de Deus agora e para o futuro. É isso que ela vai enfatizar, é isso que ela vai bater na tecla. Ela também trata de restauração, de redenção e renovação. Só pode ser apropriadamente compreendida à luz da condição originária do homem, criada à imagem de Deus, e da subsequente perturbação do mundo. O que quer dizer isso? A soteriologia só faz sentido se você tiver em mente, não vou falar do homem muito longe não, de quem você era antes. Quem você era antes. Houve uma leve discussão, leve e sadia discussão na igreja de Angra, sobre
o rei Davi. Como assim? Começamos a falar que todo homem é fruto da graça. Concordam comigo? Todo homem é fruto da graça. E alguém levantou a questão e falou assim: não, mas Davi, ele era humilde. Davi sabia buscar Deus. Davi sabia conversar com Deus. Mas o que a pessoa tem que entender é que Davi se tornou aquilo fruto da graça, do Espírito Santo de Deus se agindo em Davi. Não é que Davi nasceu com aquelas qualidades. Não é que Davi foi aquele homem bom. Pelo contrário. Rei Davi era sanguinário, era vingativo. Rei Davi era complicado. Mas depois que ele teve o encontro, teve a transformação. Nós não vamos crucificar Davi, não. Se a gente olhar os outros homens da Bíblia, todos eles tinham forte tendência ao mal. Foram convertidos e não vamos longe. O que hoje nós não fazemos de errado é fruto da intervenção da graça de Deus pelo Espírito Santo. Certo? Aí, queridos, resumindo, o que seria soteriologia? A soteriologia é a aplicação da obra da redenção, que quer dizer que trata da apropriação da salvação. Então, soteriologia, resumindo, é isso. É a aplicação da obra da redenção. A obra da redenção que Jesus fez. Foi lá, nos salvou, morreu na cruz, e o Espírito Santo aplica isso. É quando nós nos apropriamos da salvação. Uma das coisas que nós vamos ver é uma expressão chamada ordo salutis, quer dizer, a ordem da salvação. O que seria isso, queridos? A salvação, ela acontece em várias etapas. Isso, pastor? A salvação tem várias etapas. Acontecem várias coisas na vida do ser humano para que ele seja salvo. Eu vou pincelar aqui mais ou menos e vocês vão entender. Exemplo: o estado que o homem está, a pessoa está sem Jesus de Deus, quais são esses estados? Primeiro, perdido, certo? Condenados, totalmente passíveis à morte, totalmente com uma disposição plena para o mal, totalmente. Você pode ver uma criança quando vai fazer uma coisa errada, ela já não tem aquele tino, né, de olhar para um lado, olhar para o outro. Ou quando vai fazer uma coisa, já viu criança quando está fazendo uma coisa errada fazer barulho? O que geralmente a gente fala? Vai ver fulano, está muito quieto. O que se deduz? Está muito quieto, está fazendo coisa errada. Então já é uma coisa nossa. Tem uma expressão na medicina, quando o feto nasce morto, fala assim: nate morto. Quer dizer, o feto nasceu morto. Espiritualmente, todo homem é assim, ele já nasce morto, ele nasce biologicamente, fisicamente ele nasce vivo, mas espiritualmente ele está morto. Então, são essas situações que uma pessoa sem Deus se encontra. Diante do tribunal de Deus, condenado. Diante da vida eterna, sem a menor chance. Espiritualmente, morto. Disposição para acertar? Nenhuma. Foi feita uma pesquisa onde diz que todo ser humano tem 99% ou de ser prostituto ou de ser bandido. 99%. Então a pessoa já tende a isso, dependendo da família, dependendo da educação, dependendo do ambiente, dependendo de várias coisas que esse percentual pode mudar. Graças a Deus que muda. Então existe uma ordem de salvação. Existem coisas que acontecem que na somatória delas nos levam à salvação. Então vou dar um exemplo aqui de algumas. Primeiro, regeneração. Segunda, conversão. Regeneração é uma coisa, conversão é outra. Terceira coisa que acontece, justificação pela fé. Quarta coisa, livre dos pecados. Depois vem início da santificação. E depois vem perseverança na fé. Então essa ordem, essas bênçãos são o que acontece na ordem da salvação. Nós vamos ver dois textos bíblicos que deixam claro essa ordem da salvação. Vamos lá? Abra a Bíblia de vocês, por gentileza. Romanos, capítulo 8, 29 e 30. E Atos 26, 17 e 18. Romanos 8, 29 e 30 e Atos 26, 17 e 18.
Pode observar aí. Viram a etapa? Ó, ao que predestinou, ele chamou. Ao que chamou, ele, como que é? Depois de chamar? Depois de chamar, predestinou. Não, predestinou primeiro. Predestinou, chamou e justificou. Chamou, justificou e glorificou. Certo? Foi uma etapa. Há uma ordem nisso aí. Não aconteceu tudo de uma vez, foi uma ordem. Então a gente parar para analisar o quê? Antes de você ouvir falar do Evangelho, Deus tomou a iniciativa pelo Espírito Santo de chamar você. Deus te chamou. Como Deus me chamou, pastor? Um convite que alguém fez, um folheto que você achou na rua, um carro de som que passou na rua, um reclame, um aviso na internet. Deus te chamou. Aí Ele te chama, Ele vai te libertar e vai te salvar. Há um processo, há uma ordem de salvação. Agora, Atos 26, 17 e 18. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos, e das trevas o convertereis à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sortes entre os santificados pela fé em mim. Vamos ver qual foi a ordem que ele colocou aí agora? Em Atos 26, versículo 18, eu acho que foi mais no 18. O que ele fez? Abriu os olhos. Converteu das trevas. É a mesma coisa, não é a mesma coisa, não. Concorda comigo que não é a mesma coisa? Uma coisa é ter consciência que você está no erro, outra coisa é você sair do erro. Já viram muitos médicos que fumam? Infelizmente tem. Ele vira para o cara que fuma e fala: cigarro vai te matar. Então ele tem consciência que não pode fumar, mas ele fuma. Então, abrir os olhos é uma coisa, sair do erro é outra. Qual a terceira? Sair do poder de Satanás a Deus. O que quer dizer isso? Estavam escravizados, estavam dominados. E a outra? Receberam a remissão dos pecados. Uma coisa é sair do poder do diabo e outra coisa é ter os seus pecados tirados, pagos por Deus. E Sorte santificado. Pela fé. fé e santificados. Vocês concordam comigo, queridos, que o ser humano não tem essa fé de justificação? Que fé é essa? Que eu creio que o que Jesus fez é suficiente para me salvar. Essa fé não tem. Essa fé tem que ser colocada. Quer ver? Abre a sua Bíblia. Romanos, capítulo 10, versículo 17, se não me vai à memória. Se não vai à memória. Fala sobre fé. Pode. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então agora imagina, queridos, o homem que está longe, totalmente longe de Deus, ele tem fé? Essa é a fé de salvação? Não, porque a fé vem pelo ouvir. Fé para a salvação. Todo mundo crê em alguma coisa. Vamos deixar isso claro. Todo mundo crê, todo mundo tem fé em alguma coisa. Mesmo que aquela fé não vai levar a nada, em termos de salvação. Tem a fé que você vai receber curas, e tem a fé que vai te levar para salvação. É isso que nós temos que entender. E é isso que vai tratar a ordem da salvação. Também, querido, nós vamos ver aí que a salvação, a ordem da salvação, ela indica a relação que os diferentes movimentos atuantes na obra da redenção mantêm uns com os outros. Vamos lá, ela ensina que somos justificados pela fé e não pelas obras. Vamos lá, presbítero, lê para mim Romanos 3,30. Gabriel, lê para mim Romanos 5,1. E evangelista Gálatas 2,16 a 20. Aí vai começar a diferenciar, vai começar a mostrar a diferença. Romanos 3,30, Romanos 5,1 e Gálatas 2,16 a 20. Pode ir. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que diz aí? Somos justificados pela fé. O que quer dizer isso? Deus não vai me justificar porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo, mas porque eu tive fé em Jesus. É isso que a soteriologia vai mostrar, que a sua salvação depende exclusivamente da fé. É igual aquele versículo que fala: se crer, ou batizar, sereis salvos. Exatamente, se crer. E tem o outro, Efésios 2,8. Pela graça
Sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Certo? Agora Romanos 5:1, já leu? Então, Romanos 3:30. Isso que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então, quer dizer, pela fé seremos justificados. Agora, Gálatas 2:16-20. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Queridos, estava vendo um programa evangélico, não vou citar o nome do programa, nem a emissora, e alguém perguntou para o pastor se Cristo veio tirar a lei ou veio cumprir a lei. O pastor falou acertadamente no final que Cristo veio cumprir a lei, mas ele tem uma explicação fora da Bíblia. Ele falou: olha, que a lei foi dada para o homem cumprir para alcançar a salvação, sob circunstância nenhuma. A lei, Paulo fala claramente que a lei não veio trazer salvação, a lei não veio trazer vida. O que Paulo fala? Porque a letra mata, a letra não quer a lei. A lei veio para mostrar que o homem precisa de Deus. A lei veio para apontar para Jesus. É isso que a lei veio fazer. Jesus veio cumprir a lei para tampar o buraco que foi deixado por Adão. A lei do Velho Testamento no Sinai era aquilo que Deus ia estabelecer para Adão. Se ele não pecasse, ele iria cumprir normalmente. Mas também a lei ia ser necessária se não tivesse pecado? Não. Então a lei é para resolver o problema do pecado? Não. A lei é para mostrar onde está o pecado e falar: ei, cara, você precisa de Deus. Uma lei simples você não consegue cumprir. Essa lei simples, que é para agradar a Deus, não cumpre, tirar toda a lei que te leva para o céu. Então a ideia é o quê? Que Jesus veio mostrar que as obras lá em Adão não foram satisfatórias, ele desobedeceu a Deus. E agora a soteriologia vai demonstrar o quê? Que a salvação vem pela fé. Não tem nada que eu faça para a minha salvação. Vamos ver também, agora que a soteriologia vai nos mostrar que nós somos libertos dos pecados, temos fruto de santificação e adotados como filhos de Deus. Romanos 6:18, lê para a gente, Pablo, por gentileza. 18:22, Gabriel, lê para a gente Romanos 8, de 15 a 17, evangelista, lê Gálatas 4, de 4 a 6. A soteriologia vem nos mostrar que somos adotados como filhos, temos fruto de santificação, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos co-herdeiro de Cristo. Então, Efésios 6:18, Romanos 6:18-22, Romanos 8:15 a 17 e Gálatas 4, de 4 a 6. Uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Fala como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste por vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados escolheste, somente as coisas de que agora vos envergonheis, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. O que Paulo fala? Antes, o que você produzia era até vergonhoso. O que você produzia era vergonhoso. Agora não. Agora em Cristo, fostes libertos do pecado que dominava, feito servo da justiça. Uma vez eu ouvi um pastor falando que não aceite, queridos
Espíritos é muito complicado se você não seguir a Bíblia. Um pastor começou a querer ensinar que a gente não devia aceitar o título de servo, que eu não era servo, eu era filho de Deus. Até Jesus aceitou esse título, ele mesmo se chamava de servo. Jesus mesmo falava, não vim para ser servido, eu vim para servir. Aí foi quando eu mostrei para a igreja esse versículo: foste feitos servos da justiça, para colher frutos de santificação. Então a soteriologia vem nos mostrar isso, que antes éramos dominados pelo pecado, agora não. Também vem nos mostrar que temos direito de filhos, Romanos 8, 15 a 17. Pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. E mesmo o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então o que a gente vai ver na soteriologia? Isso aqui é uma introdução, que nós somos agora, por causa do Espírito Santo de Deus, filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, tudo que Jesus conquistou é direito meu também. Certo? Agora Gálatas 4, de 4 a 6. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então quer dizer, mais uma vez falando do Espírito que clama e nos leva a sermos filhos de Deus. Na soteriologia nós vamos ver também que nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós vamos ver que a morte redundava na lei, agora é vida que Deus traz para a gente em Jesus Cristo, e que também nós participamos dos sofrimentos de Cristo, mas também do poder da ressurreição. Vamos ver alguns textos que confirmam isso. O Espírito Pablo lê para a gente Gálatas 2, 19 a 20, Gabriel, Efésios 1, 13 e 14, e Evangelista, Filipenses 3, 9 e 10. Efésios 1, 13 e 14, Gálatas 2, 19 e 20, e Filipenses 3, 19, 9 e 10. Pode ler. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então quer dizer, antes a lei trazia morte, agora em Cristo, a mesma lei que Cristo cumpriu traz vida. É isso que nós vamos ver aplicado na nossa vida. Agora Efésios, capítulo 1, 13 e 14. E também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Então, o que nos garante a salvação? Somos selados pelo Espírito Santo. Não somos selados pela cruz de Cristo, não somos selados por Cristo, é pelo Espírito Santo. E esse selo, ao mesmo tempo, ele é o penhor. O que é o penhor? Quer dizer, a garantia da salvação. O que nos garante a salvação? O Espírito Santo. Ele nos garante a salvação. Agora também vamos ver Filipenses, capítulo 3, o 9 e o 10. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então a gente vê aqui agora que pela morte de Cristo nós sofremos, nós vamos ter também esse acesso à ressurreição, o poder de ressurreição de Cristo. Aí, querido, nós vamos ver agora uma coisa interessante. Vamos por parte. A ordem de salvação seria assim: regeneração com a vocação.
O que é regeneração? Nós vamos ver isso com detalhe depois, mas eu vou começar então um pouquinho com um toque. Regeneração é a mudança da disposição íntima do ser humano. Tem muita gente que já foi trabalhado nessa situação. Como assim? A pessoa não é cristã, não é convertida, mas ela já não se sente à vontade para fazer o que fazia antes. Vocês viram o Pablo, não tinha contado o testemunho dele? Você não passou mais ou menos por isso? Você já fazia coisas que você não tinha prazer, mas ainda não era convertido. O que é isso? É a regeneração. É quando Deus vai lá no íntimo do coração e já muda aquela vontade. Tinha uma vontade de fazer a coisa errada, agora não tem mais aquela vontade. Já houve uma mudança. Aquilo ali é o quê? O Espírito Santo trabalhando. Se chama regeneração. Mudança da disposição íntima. Depois dessa mudança, vem a conversão. O que seria a conversão? É agora na vida consciente. A regeneração é no subconsciente. É quando dá aquele, eu vou usar aquele tipo déjà vu, ou flashback, ou aquele momento assim, de 5 minutos de sobriedade. O cara está lá no meio do bar, de repente ele para e fala: o que estou fazendo aqui? Ele olha em volta, ele se sente meio perdido naquela situação. A disposição íntima dele já foi mudada, já não tem tanto prazer. Ele já faz porque o corpo está dominado. Depois da regeneração vem a conversão. O que seria a conversão? É a volta do eu, do ego, do mundo e de Satanás para Deus. É quando a pessoa já toma uma atitude, não quer mais essa vida. Ele larga o mundo, larga Satanás e vai para Deus. Esse largar o mundo, largar Satanás, a gente chama de 2 palavrinhas: arrependimento e fé. Arrependimento é largar o pecado, fé é ir para Deus. Depois que isso acontece, vem o terceiro passo, que se chama justificação. O interessante da justificação, ela não acontece aqui agora. Não. Ela acontece aonde? Lá no tribunal. Lá, quando a pessoa morre e vai se encontrar com Deus para receber a sentença, ali ele é justificado. Então, como vai acontecer mais ou menos na justificação? Isso aí com qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Em Apocalipse fala que tem um livro que registra todas as obras. Abre-se esse livro das obras. Naturalmente, eu vou ter, você vai ter, nós teremos mais erros do que acertos. Naturalmente. Diante disso, seremos condenados. Aí que entra aquela palavra que Jesus falou: todo aquele que me aceitar diante dos homens, eu o aceitarei e declararei diante do meu Pai. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. Então vamos lá, leu as obras do Gabriel. Vamos supor que ele viveu 80 anos. Nesses 80 anos, ele cometeu 2 milhões de pecados e 1 milhão de coisas certas. Vamos colocar ainda assim. Bom, de qualquer jeito está condenado. Se ele fechou um compromisso com Jesus aqui, o que acontece lá na hora? Jesus na hora fala: não, Pai, isso aqui eu paguei por ele na cruz. Imediatamente está justificado, vai para o céu. Aí o Zezinho das Couve não quis saber de Jesus aqui na terra. Olhou a lista dele, humanamente talvez ele fez até coisa melhor do que a gente, mas Jesus ficou calado. Deus falou: pelas suas obras está condenado. Está lá parado. Não confessou Jesus na terra, Jesus não assume no céu, ele vai para o inferno. Isso aí eu não conheço. Isso, exatamente. Apartado de mim, que esse eu não conheço. Aí vai justificar: mas Senhor, eu dei esmola, mas Senhor, eu fiz isso. Eu não te conheço, não pelas coisas boas que você fez, mas pelos pecados que você cometeu e não me assumiu. É simples. A soteriologia fala sobre a justificação. Depois da justificação, vai vir a ideia da dádiva do espírito de adoção. Quer ver? Alguém abre para mim, quem achar primeiro pode ler? João capítulo 1, versículo 12. É um versículo claríssimo sobre essa ideia de adoção. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quem creu em Jesus Cristo recebe a adoção pelo Espírito Santo. Então, vamos deixar entender uma coisa aqui. Vou dar um exemplo aqui, não quero diminuir em nada a obra de Jesus.
Numa família correta, onde cada um desenvolve seus papéis corretamente, vamos imaginar o seguinte: quem faz a compra, quem traz o sustento, quem é o mantenedor da casa, corretamente é o marido, é o pai. Mas quem leva a comida à mesa? É a mãe. Seria mais ou menos isso. Quem trouxe a salvação? Jesus. Quem trouxe o direito a filho? Jesus. Quem trouxe o direito a ir para o céu? Jesus. Mas quem aplica é o Espírito Santo. Essa é a função. Jesus é quem abriu acesso, mas quem faz acontecer é o Espírito Santo, que aplica em nós e traz até nós. Depois da adoção de filho, a gente passa a santificação. Aí, queridos, que vem uma coisa importante, nós vamos trabalhar. Até a santificação, vamos ver se a gente lembra do que eu falei. Primeira obra, regeneração. Qual a primeira obra? Depois, conversão. Depois, justificação. Depois, adoção de filho. Aí vem santificação. As 4 primeiras são obras isolada e exclusivamente ação do Espírito Santo. Nosso papel é o que? A fé é gerada em nós e a gente confessa. A santificação não. Santificação é um trabalho em parceria, em cooperação. O que quer dizer isso? O Espírito Santo faz a parte dele e eu tenho que fazer a minha. Como assim, pastor? O Espírito Santo fala assim: meu filho, pela Bíblia, ou até fala conosco, pare de andar com fulano que não é bom para você. Quem decide andar com fulano ou não? Sou eu. Bom, se eu quero me aproximar de Deus, eu não vou andar com fulano. Meu filho, para de ouvir tal coisa. Quem decide sou eu. Então o Espírito Santo vai me dar o caminho, vai me dar a alternativa certa. Quem decide sou eu. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? Salmo 1. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Quer dizer, feliz é o homem que não compactua, não se mistura, não é influenciado pelos ímpios. Aí no versículo 2 traz a alternativa. Qual a alternativa? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que medita em dia e de noite. Alternativa. É alternativa. Então a santificação é isso. Ele mostra o que é certo, te condiciona a fazer o certo. Porque até então, antes do Espírito Santo, ninguém tinha condições de fazer o certo. Até isso Deus falou em Romanos através de Paulo. Procurei alguém que fizesse o bem, mas não achei um sequer. Pastor, não tinha ninguém que fizesse o bem. Vamos entender claro essa expressão. Fazer o bem sem uma segunda intenção. Queridos, muita gente faz o bem. Vamos no Congresso Nacional. Qual deputado ou senador que nunca deu uma cesta básica? O que eles mais fizeram? Qual deles que nunca comprou uma receita para uma pessoa doente? Qual deles que nunca pagou uma conta de luz? Qual deles que nunca deu um gás? Mas qual era a intenção? Só pelo prazer de ajudar? Não é. Se a pessoa ficar devendo. Então quando ele fala fazer o bem, com a total ausência de uma segunda intenção, de receber alguma coisa. Seria isso. Então, queridos, aí depois da santificação vem a glorificação final. O que seria essa glorificação final? Ser recebido no céu. E o que Jesus disse abertamente? Que aqueles morreram, vão para o céu. Quando Jesus voltar para julgar as nações, quem vem com ele? A gente. Queridos, imagina. Poxa, me perdoe se eu pegar agora. Tem coisas que eu gosto. Você foi lá no seu vizinho, aceita Jesus, seja crente, ele riu de você, zombou de você. Você estava indo para a igreja com a Bíblia na mão, eu crente. Aí eu estou aqui curtindo a vida, tomando cerveja. Aí no dia do juízo ele vê você do lado de Jesus. Fala, rapaz, o cara tinha razão. Rapaz, aquilo ali é glorificação. Aqueles que olham para a gente e dizem: cadê seu Deus? Cadê o seu Deus? Exatamente, cadê seu Deus? Você é crente? Ah, não quero ser crente não. Naquele dia ele vai ver o quê? Você lá do lado de Jesus. É o que aconteceu naquela parábola do rico e do Lázaro. Não foi o que aconteceu?
Rico não estava nem aí para Deus, morreu, foi sepultado, foi para o Hades. O Lázaro, pro seio de Abraão. Rico olha e vê quem? Lázaro. Pai, é de Lázaro. O sofrimento dele era tanto. Molha a ponta do dedo dele para me refrescar. Aí Deus falou, não tem como. Os que estão aqui não passam para aí, os que estão aí não passam para cá. Ou então, pai, vamos fazer o seguinte, manda alguém lá falar com a minha família. Agora, se eles não ouvem os que estão vivos, vão acreditar que um morto desceu do céu para falar com eles. Não tem como. Eles têm toda a chance lá, eles têm os profetas, têm a lei, têm a Bíblia lá, que eles sigam. É isso. A glorificação é essa. Aí se cumpre, na minha opinião, com toda a exatidão, os humilhados serão exaltados. É aí na glorificação. Essa é a ordem da teologia, da soteriologia. Mas, queridos, tem 3 grupos de bênçãos. A gente vai separar em 3 grupos de bênçãos. Primeiro grupo de bênçãos. Essa primeira bênção vem pela iluminação do Espírito Santo. Isso também que nós vamos dar uma pincelada sobre iluminação do Espírito Santo. Essa iluminação do Espírito Santo, ela traz o quê? Ela estabelece a relação correta do homem com Deus e com todas as criaturas pela justificação, incluindo perdão dos pecados, adoção de filho, paz com Deus e uma gloriosa libertação. Então, o primeiro grupo é através da iluminação. O Espírito Santo abre o seu entendimento para você entender. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento das pessoas para que elas não pudessem entender a manifestação da glória de Deus. Você explica e a pessoa faz tudo diferente. Você explica o Evangelho para uma pessoa, não sei se já passou por isso, você explica de um jeito e fala, agora ela vai mudar de vida, a pessoa faz tudo ao contrário. Aquilo ali tem o quê? Um dedinho de Satanás. Então, o primeiro grupo de bênção vem pela iluminação do Espírito Santo, que é restabelecer a correta relação do homem com Deus. Nisso vem perdão dos pecados, nisso vem justificação, nisso vem adoção de filho. O segundo grupo de bênção vem pela regeneração vinda do Espírito Santo. Aquela mudança lá no íntimo da pessoa. E esse segundo grupo de bênção, ele renova o homem à imagem de Deus pela regeneração. Aí a gente tem que voltar no Velho Testamento. Como que o homem foi feito? A imagem e semelhança de Deus. O pecado exatamente manchou isso. Exatamente isso. É isso que o pecado fez. Tirou essa plenitude da imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva antes tinham uma disposição para o bem. Com o pecado eles começaram a ter uma disposição para o mal. Até foi falado, eu não lembro onde que eu falei, que Adão, era interessante, tinha que lutar para se conservar santo. Nós temos que lutar para não ser pecador. É diferente. Para Adão era mais fácil, teoricamente. Ele tinha que conservar o que ele já tinha. Nós temos que lutar para alcançar o que humanamente não temos. Certo? O terceiro grupo de bênção é a justificação que vem pelo Espírito Santo de Deus. Não, perdão. O terceiro grupo de bênção, ele preserva o homem para a sua herança eterna. Livra do sofrimento da morte, ele dá posse da salvação eterna pela preservação e pela perseverança e pela glorificação. Então o Espírito Santo, ele luta para te conservar na presença de Deus. Ele te fortalece, ele te incomoda, ele te levanta para orar, ele te incomoda para ler a Bíblia, incômodo no bom sentido da palavra. É isso, ele preserva a sua presença. Então tem 3 grupos de bênção: iluminação, regeneração e preservação. Então quais são os 3 grupos de bênção? Iluminação, regeneração e preservação. Certo, queridos? Agora, nós vamos entrar aqui exatamente na transição da obra de Cristo para o Espírito Santo. Cristologia foi um ato em que Cristo era a evidência, o ator principal, o protagonista. Na soteriologia, o protagonista passa a ser o Espírito Santo. Mas nessa transição, aconteceu uma coisa interessante. O Espírito Santo foi mandado por Jesus. Presbítero, lê para mim João 16, 13 e Gabriel lê João 16, 14. Por gentileza.
Aí começa a transição. 16, 13. O evangelista lê para mim Atos capítulo 2, de 1 a 4. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas irá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Isso. Então, o que Jesus fala? Virá o Espírito da verdade que vai guiar vocês. Ele vai orientar vocês. É isso que ele está falando. A partir de agora, é o Espírito Santo que começa a agir. Interessante que nós vamos ver aqui as ações, as operações do Espírito Santo. Mas agora, nessa época agora, antes o Espírito Santo trabalhava de um modo quase que generalizado. Agora não. Ele trabalha mais especificamente na pessoa. Exemplo, antes o Espírito Santo, nós vamos ver aqui daqui a pouco, quando ele queria fazer um mover, ele mexia com toda a nação de uma maneira soberana, se impondo. Agora não. Para o Brasil virar um país que adora a Deus, o que ele vai fazer? Converter as autoridades. Ele já vai trabalhar mais na pessoa. Vamos ver agora Atos capítulo 2, de 1 a 4, quando o Espírito Santo assume. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aí o Espírito Santo começa o seu ministério diretamente na pessoa. Agora nós vamos ver, queridos, o Espírito Santo não agia só na obra redentora, na obra de salvação, ele já agia antes. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Operações gerais do Espírito Santo. Presbítero, lê para mim Jó 32, 8 e Gabriel, Salmo 33, 6. Jó 32, 8 e Salmo 33, Jó 32, 8. Na verdade, há um Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Então o que quer dizer aí? O Espírito Santo agora é visto como a base da existência do homem. O homem vive porque tem o Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo converteu, não é nessa área que o Espírito Santo está trabalhando. Ele está trabalhando no homem, sustentando o homem, dando vida. Se o Espírito Santo, vamos deixar isso claro, se o Espírito Santo é tirado da terra, a vida praticamente também é tirada. Qualquer homem está vivo porque tem a ação do Espírito Santo. Qualquer homem. Não é uma ação de salvação, é uma ação de dar vida. Agora, Salmo 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Então, pela palavra, o sopro de sua boca. Quando Deus assopra, sai o Espírito Santo de Deus. Certo? O Espírito Santo também agia em outras áreas, dando forças sobrenaturais aos homens. E isso a gente vê muito em livro de Juízes. O Espírito Santo agia muito, dando forças sobrenaturais. Quer ver? O evangelista lê para a gente Juízes 3:10. O presbítero lê para a gente Juízes 6:34. Gabriel lê para a gente Juízes 11:20. Nós vamos ver aqui forças sobrenaturais. 6:34. Evangelista Juízes 3:10. Gabriel, Juízes 11:20. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Agora, Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu a região, o qual tocou a debate, e os aviesitas se juntaram após dele. Agora, Juízes 11:20. Porém, o Senhor não fiou de Israel, para este passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza, e pelejou contra Israel. Queridos,
os juízes eram homens limitados como eu e você, mas uma das coisas que o Espírito Santo fazia era os capacidade de força sobrenatural. Dava força sobrenatural. Outra ação do Espírito Santo, ele dava uma influência, um discernimento intelectual, ele dava aprimoramento de habilidade artística. Então o Espírito Santo, o que a gente quer mostrar é o seguinte: de um modo geral, ele trouxe vida, dava forças sobrenaturais e até entendimento, até intelectual ele dava. Vamos ver alguns textos. Presbítero, Êxodo 24:3, Gabriel, Êxodo 31:3, e Evangelista, Êxodo 35:30. Veio por Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu uma voz e disse: tudo que falou o Senhor faremos. O que é isso? Moisés pega a lei, lê tudo, o povo entende. Aquilo já era uma ação do Espírito Santo. Nem que o povo estava sendo capacitado a cumprir, mas o povo já estava entendendo. Agora, Êxodo 31:3. Eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício. O que é isso? Deus tinha falado: eu quero que faça algumas peças especiais para a arca, para o tabernáculo. Eram homens que nunca tinham mexido com ouro, nunca tinham mexido com ferro, e o Espírito Santo entrava e os ensinava a fazer aquilo. Nunca. É tipo o que o Gabriel trabalha. E qualquer um que chega lá, pega e faz. Ué. Mas naquela época o Espírito Santo entrava, a pessoa aprendia e fazia. Detalhe: quando o Espírito Santo saía, a pessoa não sabia mais fazer aquilo. Então era uma intervenção do Espírito Santo. Êxodo 35:30. Então quer dizer, o Espírito de Deus chamou: vem cá, você, Moisés escolhe fulano, você quer Beltrano. Vai fazer? Não, a gente não sabe. Escolhe. O Espírito Santo entrava neles, eles faziam aquela obra e pronto. Outra coisa que o Espírito Santo, outra ação do Espírito Santo também, era em ofícios. Ele capacitava pessoas para dirigir o povo de Deus. Ele dava condições para isso. Presbítero, lê Números 11:17, 25 e 26. Gabriel, lê para mim Números 27:18. E Evangelista, lê para mim 1 Samuel 10, 6 e 10. Números 11, 17, 25 e 26. Números 27, 18. E 1 Samuel 10, 6 e 10. Então descerei e aí falarei contigo. Tirarei o Espírito que está sobre ti, e eu porei sobre eles. E contigo levarão a casa do povo, para que não a leves tu somente. Então o Senhor desceu na nuvem, ele falou, e tirando o Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. Quando o Espírito repousou sobre eles, publicidaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram dois homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito Santo, porquanto estavam entre os Espíritos, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Queridos, vamos abrir um parênteses aqui. Vamos abrir um parênteses. Deus fala com Moisés assim: faz uma relação dos 70 homens. Moisés, está muito pesado para você. Você não está conseguindo levar o povo. O sogro de Moisés já tinha falado isso, o Jetro já tinha falado isso. Aí Moisés faz a lista, leva 68 para o lugar. O Espírito Santo, um pouco do Espírito, uma parte, uma porção do Espírito, sai de Moisés e desce sobre os 68. Dois ficaram para trás, ou na porta, ou no arraial. Eles também recebem. O que eu quero dizer com isso, queridos? A gente não pode ficar dando ouvido a modismo da época. O que quer dizer isso? Ah, não, que Deus tinha um recado para você, você não foi. Se Deus tem que falar com você, Deus vai até na sua casa e fala, não é isso? Ah, não, que não, para. Os homens estavam no local da reunião? Não. O Espírito Santo os alcançou? Os alcançou. É uma verdade. E foi uma coisa linda, imagina. Os dois chegam, puxa,
Eu fiquei aqui. Onde que ele estava? Repete o versículo 26, presbítero. É 12 ou 13? É 11:26. 11:26? Isso. Porém, no arraial, ficaram 2 homens. Arraial. No arraial. Os outros saíram para receber a unção, e os dois ficaram no arraial e receberam também, porque estavam relacionados. Queridos, o que eu quero dizer com isso? O que é seu, o que está programado por Deus, você vai receber. Amém? Você não tem que fazer peripécia, não. Está relacionado, está no nome, vai receber. Então, o que nós estamos vendo? O Espírito Santo converteu algum deles? Não. Levou-os à salvação? Não. O Espírito Santo entrou ali para capacitá-los a julgar o povo. Uma das funções do Espírito Santo. Próximo texto, Números 27:18. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem a quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Quem era Josué? Substituto de Moisés. Deus fala: vem cá, chama Josué, coloca a mão sobre ele. Já estava ungido Josué. Josué vai assumir lá na frente, bem lá na frente, mas ele já estava ungido, já tinha recebido a unção, certo? Agora 1 Samuel 10:6 e 10. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. 10. E chegando-se ele ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor se apoderou dele e profetizou no meio deles. Quem é esse aí? Saul. Saul foi um homem convertido? Não, pastor, não. Um cara que rasga a roupa de um profeta, um cara que não obedece. Ah, pastor, mas não. Estou falando a atitude sem arrependimento. Errar, todo mundo vai errar. Mas se você não se arrependeu, você não tomou uma atitude cristã. Depois ele procura uma médium. O que eu quero mostrar aqui? Nem toda ação do Espírito Santo é para converter. O Espírito Santo pode, concorda comigo? O Espírito Santo pode tocar agora, vamos sonhar alto aqui? Vamos precisar de som bom lá, né, presbítero? O Espírito Santo não pode tocar no empresário e dar para a gente? Só por causa dele que foi convertido? Não necessariamente, tem nada a ver. Foi tocado e ele fez o que o Espírito Santo mandou. Então é isso que a gente está passando. O Espírito Santo, nessa época agora, a soteriologia vai ser mostrado o Espírito que regenera, que converte, que leva ao arrependimento, que produz a fé, que dá a adoção, que sela, mas antigamente ele já agia. O que a gente quer comprovar por A mais B, assim como Jesus já existia antes da encarnação, o Espírito Santo já existia antes de ele descer em Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Agora tem duas coisas que eu quero falar aqui sobre a ação geral do Espírito Santo e a ação especial do Espírito Santo. A ação geral do Espírito Santo é sobre toda a carne, sobre qualquer situação. O que ele faz? Ele dá a origem, ele fortalece, ele dirige todas as sortes de vida. A especial parece com isso. Por quê? É nele, no Espírito Santo, que começa uma nova vida. É no Espírito Santo que o Espírito é fortalecido para acertar. Ele capacita a frutificar. Então, o que ele fazia de um modo geral, agora ele faz em cada pessoa que se comprometeu com Jesus. Amém? Aí, fechando essa introdução à soteriologia, é uma palavra que não pode ficar fora. Palavra graça. A palavra graça não pode ficar fora. Aí nós vamos ver alguns significados de palavra graça aqui, até a gente chegar na graça. Por quê, pastor? Porque a Bíblia muitas vezes chama de Espírito Santo, chama o Espírito Santo de Espírito da graça. Espírito da graça. E a ideia de chamar o Espírito Santo da graça é o Espírito que te distribui a graça. Como que é a bênção apostólica? Quem lembra da bênção apostólica? Como que começa? Mas no começo, como que fala? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. O
que quer dizer isso? É algo que é dele. Quem conquistou essa graça foi ele. Aí, quem distribui a graça é o Espírito Santo. Por isso ele é chamado de Espírito da Graça. Mas a palavra graça aparece na Bíblia em vários sentidos. Primeiro, vamos ver lá, presbítero, lê pra gente Provérbios 22, 11. Gabriel lê pra gente Provérbios 31, 30. Evangelista, lê pra gente Gênesis 6, 8. É muito texto, mas vamos lá, vamos devagar. Vamos lá, Provérbios 22, 11. Porque é uma coisa do coração, é graça para falar. Tá. Provérbios 31, 30. Enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Se a pessoa pega essa palavra e fala graça sempre é favor imerecido, fala, então a graça é enganosa? Não, essa graça quer dizer formosura, beleza, graciosidade. Essa graça é nesse sentido. Beleza não é enganosa? Quem vê cara, então a pessoa é graciosa, bonita, a pessoa é bela. É nesse sentido. Outro sentido, nós vamos ver agora aí, Gênesis 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, o que é essa graça aí? É graça no sentido de atos benevolentes. Quer dizer o quê? Que Noé fazia coisas que agradavam a Deus. Noé achou graça diante de Deus. Quer dizer, Noé fazia coisas que agradavam a Deus. Tem um outro sentido da palavra graça. Lê pra gente, presbítero, Colossenses 4:6 e Gabriel lê Lucas 4:22. Evangelista lê pra gente Lucas 1:30. Colossenses 4:6, Lucas 4:22 e Lucas 1:30. 4:6. 4:22. Pode. A vossa palavra seja sempre agradável e criada com sal para saber como deveis responder cada um. 4:6? Nas outras versões diz que a vossa palavra sempre seja agradável, seja graciosa, seja uma palavra com graça. Quer dizer que aceito, aceitabilidade, agradável. Não quer dizer essa palavra aí, graça. Algumas pessoas aparece graça. Lucas 4:22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Então quer dizer o quê? As palavras de Jesus não é que estavam pregando a doutrina da graça, eram palavras bem aceitas, agradáveis. Nesse sentido que essa palavra graça. O que ele está mostrando aqui, que nem toda palavra graça quer dizer favor imerecido. Nem toda palavra. Agora, Lucas 1:30. Presbítero, procura para mim 2 Coríntios 8:9 e Gabriel procura para mim 2 Coríntios 9:8. Presbítero é 8:9 e Gabriel é 9:8. Pode ler Lucas 1:30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O que quer dizer isso? Foi simpática a Deus. Deus se agradou de Maria. Ela foi favorável. Ela tinha boa vontade. Então Deus viu a boa vontade, a simpatia de Maria. Então não era graça no favor não merecido. Agora vamos ver outro significado da palavra graça. 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornastes ricos. Agora me fala uma coisa simples. Essa palavra graça, se referindo a Jesus, pode ser traduzida como favor não merecido? Não, essa aí. Graça que é? Não, essa, do jeito que você lê o texto, leia o texto. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico fez pobre por amor, para que pela sua pobreza vos tornastes. Eu enxergo a graça de Deus. Não, é graça de Deus. Eu estou falando o seguinte. No sentido da graça de Deus mesmo. Não, então, essa palavra graça significa o que? Esse significado aí. Boa vontade de Deus.
foi uma benevolência, foi um ato bom que Jesus fez. A graça no sentido favor não merecido, quando se refere a nós, é isso que eu estou mostrando. Você não pode pegar toda a palavra escrita graça na Bíblia e falar é favor não merecido, não. Tem vários significados diferentes, vários significados. Outro significado da palavra graça, 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Então o que está mostrando aí? Que Deus, sendo bom, faz abundar em nós. Quer dizer, é uma atitude de Deus, Deus mostrando a benevolência, a boa vontade de Deus. Aí, queridos, ainda tem a graça no sentido de gratidão. Lembra aí, presbítero, 1 Coríntios 10:30 e Gabriel, 1 Coríntios 15:57. Para terminar, nós vamos falar realmente no sentido restrito da palavra favor não merecido. Eu participo com ações de graça, porque recebi vituperado por causa daquilo porque não gasta. Então essa palavra graça aí está na cara que é de gratidão. Não tem como você falar, aqui tem não. É gratidão. Tá? Agora 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, de gratidão. Agora, queridos, os próximos textos que vêm nos passar são restritamente falando de graça como favor não merecido. Aí sim, essa graça é para salvação. Essa graça que nos trouxe salvação. O que quer dizer? O que é graça? É algo que eu recebo e não mereço. Isso aí são inúmeras coisas, mas hoje estamos focando na salvação. Certo? Vamos lá, vamos ver alguns textos para a gente terminar como introdução da soteriologia. Vamos lá, agora até esquentou. Jesus. Esquenta mesmo. Vamos lá. Evangelista, Romanos 3:24. Presbítero, 2 Coríntios 6:1. Gabriel, Efésios 2:5 e 8. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aí Paulo já começa falando, ser justificado gratuitamente. O que é gratuito não quer dizer que eu recebi porque eu mereci. Não, é grátis. O cara me deu, ele quis me dar gratuitamente. Porque, por exemplo, queridos, quando alguém te dá um presente por ser seu aniversário, teve um motivo. Gratuitamente, é entrada franca. Qualquer um pode entrar. A ideia aqui que Paulo está falando é o seguinte: você recebeu, não é porque você fez por merecer, porque Deus quis te dar. Essa graça é favor não merecido. Próximo texto. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. O que Paulo quis dizer? Você já não merece a salvação. Você vai fazer isso em vão? Vai receber por receber? Não vai valorizar? Aí vem aquele versículo bíblico muito pesado de 1 de Pedro: não deis pérolas aos pobres. Ou perdão, quer dizer ali, que o desviado é como o cão que volta ao vômito. E quer dizer o seguinte: não adianta você pregar para um desviado que não teve um encontro com Deus, que é como aquele cachorro que volta ao vômito. Está perdendo tempo. E quando o Espírito Santo não agir, ele vai voltar para lá de novo. Agora, Efésios, clássico texto, capítulo 2, versículos 5 e 8. Enquanto isso, presbítero, procura para mim 1 de Pedro 3:7. E evangelista, procura para mim 1 aos Coríntios, capítulo 1:4. Pode ler, Gabriel. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem é que não vem de vós? A graça. Aí lê o 9 para mim, Gabriel, por gentileza. Não das obras, para que ninguém se glorie. Quem está falando? Ninguém fez para receber. Para com isso. Porque, queridos, se faz para receber, que, queridos, já não sendo assim, o pessoal se exalta. Não é verdade? Já não sendo assim, o pessoal já se acha tal. Imagina se a salvação fosse
Cristo, ia ser um problema, perdão da comparação, infernal. Que isso, pastor? Se a salvação pelas obras ia ter pobre no mundo, ia ter pobre estragando a cesta básica. Fulano vai necessidade. Ia ter pobre isso, ia ter pobre do outro. Não, traga para mim não, é pro outro. A África ia ficar rica. Querido, os presídios teriam televisão de plasma, que alguns têm, que é normal, mas seria assim, não que eles comprassem, isso é uma maravilha. Ia ter orfanato? Não, porque ia ter neguinho adotando 20, 30 filhos. Meu filho não cabe aí, não, eu vou mandar. Se a salvação pelas obras, ia virar um inferno, que todo mundo ia ajudar. Olha o problema que é assim. Ou então, o que a pessoa ia fazer? O bandido, o empresário, o político corrupto, ia roubar à vontade. O médico falava assim com ele, vamos supor, você tem um mês de vida, o que ele ia fazer? Todo o dinheiro ia doar. Doa para todos esses 500 milhões que está lá na Suíça, pega e doa. Salvação pelas obras. Aí vem o profeta e fala, o mundo vai acabar depois de amanhã. Nossa, os pobres iam nadar de braçada na feijoada, picanha, ia ser uma bênção. E anula a luz também. E ela iria anular a luz. Queria dizer uma coisa lógica. Se tivesse uma outra saída, Deus ia sacrificar o filho dele. Não foi o menor sentido. Deus ia cometer uma gafe dessa. Meu filho, você não tem que te contar uma coisa. O que, pai? Tinha 8 meses. Faça outra brincadeira. Tinha 8 meses. Era só os homens fazer coisas boas que estavam salvos. Meu pai, agora você me fala. Não faz sentido. A salvação só é com Jesus, que é de graça. Qual o próximo texto? 1 de Pedro 3. 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo e estão reservados para o dia do juízo e dos cristãos dos homens. Então está falando que, aos erros de graça, os céus se tornam peso e castigo para os homens. Lê depois, procura aí, presbítero. 5,12, 1 de Pedro 5,12. Então, os céus são favoráveis a quem está debaixo da graça. Quem não está debaixo da graça, não tem acordo com Deus. Aquele que tem o filho, tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida. Acabou. Tem Jesus? Tem a vida. Não tem Jesus. Mas Senhor, fulano foi tão bonzinho que ele tem uma piada que dizem, isso é uma piada mesmo, né? Que o PC Farias morreu e foi para o céu, foi para o julgamento, né? Foi para o julgamento, para o céu, eu vou para o julgamento. E aí bateram uma tecla, você roubou muito. Aí falou assim, não! Ele falou, não, peraí. Não roubei não. Um dia eu dei R$1 para um mendigo que me pediu. Aí eu olhava e falei, realmente, você deu R$1. Eu falei, olha, devolve ele R$1 e mandei para o inferno. Tem gente que vai fazer isso com Deus, não, que eu fiz isso, aqui. Realmente você fez, mas não é por aí que você entra. É importante ressaltar também, pastor, que a gente vê hoje muitas pessoas prezando isso, mas no sentido que a vida aqui é essa vida. Jesus fala bem claramente que aquele que perder sua vida aqui, ganhará. Exatamente. E aquele que ganhar sua vida aqui, vai ver que tem muita gente pregando isso, até de uma certa forma certa, só que vida nessa vida. Só que a vida que a gente está falando aqui é após a morte. É pós-morte. Tem muita gente querendo pregar que só vai receber muitas coisas aqui. Deus pode te abençoar aqui? Pode. Mas vamos deixar uma ideia aqui na cabeça. É simples, a gente pode comparar no nosso dia a dia. Todo mundo aqui tem família. O que é melhor? Você recebeu o dia 10, vamos colocar todo mundo assim para o dia 10. No dia 10, você vai comprar 6 potes de sorvete, que bom, de 2 quilos. Você vai comprar 20 quilos de picante, se o seu salário, depois disso tudo, né? Você comer o seu salário. A sua família, aquele dia, toma, não vai nem tomar água nem leite, só Coca-Cola, sorvete, picanha, lasanha. E no dia 15, vai na casa do vizinho pedir um copo de arroz. O que eu quero dizer com isso? Meu querido, Deus pode te deixar rico? Pode. O que adianta Deus deixar você rico e ter que mandar você para o inferno? Não adiantou nada. Ah, pastor, o rico não vai para o céu? Vai. Desde que o coração dele não esteja ali. E dificilmente não vai estar ali. Dificilmente. Muito improvável.
É mais fácil um camelo passar por um fundo de agulha, que era uma porta em formato de fundo de agulha. Não vai pensar que Jesus falou com uma agulha literal. Pelo amor de Deus, não faça isso. Né? É uma ponte, é uma entrada na cidade num formato de agulha. O camelo passar, o vendedor tinha que tirar a bagagem, passava o camelo, pegava a bagagem e colocava de novo. É igual aquele beco que ele passou lá, misericórdia. É um negócio estreito. Foi lá, é estreito. Do que o rico fazer isso. Jesus quis dizer o quê? Dificilmente o rico vai tirar a riqueza da vida dele e entrar livre. Ele quer segurar. Foi difícil isso. Nossa, foi complicado ter. É isso o problema. Na hora que tiver um rico, e que tem, eu acredito que tem, que não se importe com o que ele tem, ele entra no seu texto e coloca Jesus em primeiro lugar. Por que eles têm muito pobre que vai para o inferno também? Eu sou rico, vai para o inferno, tem muito pobre que vai para o inferno. Tem muito pobre não, tem muito crente. Muito crente, tem muito cristão. Lá no inferno, infelizmente, vai ter muito pastor, muito presbítero, muito evangelista, muito missionário. Por quê? Expulsaram o demônio, falaram em línguas, mas praticavam o pecado. É bíblico isso, certo? Próximo texto, 1 Coríntios 1:4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Paulo agradecia porque eles tinham sido alcançados pela graça, não mereciam, mas foram alcançados. Fechando esse bloco de introdução desse tamanho, imagina não vai ser o estudo todo. Não, introdução não. A graça é um atributo de Deus, uma das perfeições divinas. É o livre e soberano e merecido favor ou amor de Deus ao homem no estado de pecado e culpa em que este se encontra. Então o que é graça? É um ato livre de Deus. Quando a gente diz ato livre, só para a gente terminar, vamos só exemplificar. Eu falo isso sem medo de errar. Nenhum ser humano tem ato livre. O que é ato livre? É você tomar uma decisão, agir sem nenhum tipo de influência. Tem como você viver assim? Hoje, vamos dormir de hoje para amanhã. Você levanta porque você quer ou porque você tem alguma coisa para fazer? Então não foi um ato livre, sofreu interferência de alguém. Então, qualquer decisão que a gente toma, a gente sofre interferência. É isso que está falando. A graça de Deus, Ele não foi obrigar você, Ele fez porque Ele quis fazer. Deus tem vontade própria e independente. Então, graça ao quê? O homem não merecia, nós não merecíamos, mas Ele decidiu: vou mandar meu filho e vai morrer e vai salvá-los por amor que eu tenho a eles. Certo? Então, que Deus esteja nos abençoando. Essa foi a introdução. Semana que vem